Estudar o máximo para intervir de menos. E aí pessoal, tudo bem? Vou fazendo esse vídeo hoje, por conta do incidente que nós tivemos em São Paulo, no Museu da Língua Portuguesa e na Estação da Luz. É um prédio icônico brasileiro, de grande importância histórica, cultural, social. E até, vamos dizer assim, a sua importância até nos dias de hoje, tanto que esse problema travou todo o sistema de mobilidade da cidade de São Paulo. E por que esse debate, por que esse, vamos dizer assim, esse incidente é interessante, a gente atentar-se a ele, não só pelo valor daquele prédio em si, mas ele traz à tona um debate, o descaso brasileiro com os patrimônios físicos, com o patrimônio arquitetônico, com o patrimônio cultural brasileiro. As pessoas, elas viajam o mundo inteiro, o brasileiro viaja o mundo inteiro para aplaudir um Coliseu, para aplaudir um Arco do Triunfo, mas ele vira as costas para uma igreja barroca que está prestes, às vezes, a ser demolida por conta de algum empreendedor que quer construir um prédio de 800 andares naquele local. Tá, eu fiz um espantalho aqui, mas é para a gente, vamos dizer assim, ilustrar um pouco o problema. O problema do patrimônio histórico brasileiro não é a exclusividade dos grandes centros urbanos, ele é um problema do Brasil. Às vezes eu vejo as pessoas debaterem isso, Nossa, mas por que essa casinha precisa ser tombada? Meu Deus, é só uma casa velha. Não, não é. Se tem a discussão de se tombar ou não, é porque ela tem uma importância histórica e cultural ou arquitetônica, porque às vezes ela compila estilos arquitetônicos, ou ela representa um movimento arquitetônico, ou ela tem uma grande importância para aquele local, ela pertenceu a alguém, ela representa fisicamente um período daquele povo, daquela cidade, e as pessoas precisam se apropriar disso, começar a entender isso. E isso é culpa nada mais, nada menos do que da ignorância científica que o brasileiro tem. Por isso, hoje, o MEC ele exigiu dentro das grades do curso de arquitetura, de acordo com a orientadora do meu curso, ela tanto o mestrado como o doutorado dela é voltado dentro da área de patrimônio histórico, o mestrado na área de igrejas, etc., e o doutorado de estações ferroviárias feitas com ferro fundido, que foi uma técnica trazida da Inglaterra e da Alemanha, se eu não me engano, que é a Estação da Luz, o caso da Estação da Luz. O mestrado dela foi voltado mais para a arquitetura e o doutorado voltado mais para a engenharia, de como você tem que intervir nessas estruturas de ferro sem fazer elas perder a originalidade, etc. E por que eu falei a primeira frase lá no início do vídeo, Estudar o máximo para intervir o mínimo. Essa frase era de Cesare Brandi, o maior teórico vamos dizer assim, do restauro mundial. Ele era italiano, ele falava que o restauro, você tinha que entender o máximo daquela obra, daquela escultura, pintura, arquitetura, seja o que for, para você intervir o mínimo possível. E essa intervenção não é para resgatar características, é para manter as características que ainda foram conservadas. Ou seja, não é porque quebrou um dedo de uma estátua que você vai colocar outro. Você vai evitar de quebrar os outros dedos. E isso essa ignorância, digamos assim, é por conta de várias coisas, como a desvalorização do profissional de restauro, um arquiteto que trabalha com restauro, um biólogo, porque tem biólogos que trabalham com restauro, Por exemplo, tem uma pintura, ela tem um problema com fungos, é um biólogo que vai dar o diagnóstico daquilo, qual fungo é aquele, e alguém vai ter que chegar e falar, nossa, nós temos que tomar devidas providências assim, assim, assado. É uma coisa de ciência e técnica misturada, Vamos dizer assim, o entendimento do fenômeno, levantar um diagnóstico e depois criar a intervenção. Depois, criar não, porque é um processo crítico, o restauro, Ele é um processo crítico e histórico. E por conta dessa ignorância científica, nós estamos vivendo problemas sérios. Na minha cidade, por exemplo, nós temos uma estação de trem abandonada. Ela é, vamos dizer assim, muito importante arquitetonicamente falando. Ela é do estilo Art Deco. Ela tem uma importância histórica gigantesca, porque tanto que Dom Pedro II veio inaugurar essa estação.
Nós temos problemas com os casarões que vão ao chão para virar prédios de 3, 4 andares, todos feitos de uma arquitetura de gosto bem duvidoso, né? Se fosse para trazer uma contemporaneidade para a cidade, um novo estilo arquitetônico, não justificaria, mas entraria em contexto. Aí você coloca uma arquitetura comercial de péssimo gosto, né? E isso cria problemas para a cidade, porque você descaracteriza aquele local, você tira o juízo de valor daquele local, você descaracteriza o centro de uma cidade. E isso, né, os urbanistas já mostraram para nós que é negativo. E esse descaso também tem um pouco a ver com os movimentos arquitetônicos do modernismo, né, uma coisa chamada de arrasa quarteirões, que eles falavam que não tem que preservar nada, tem que jogar para o chão, reconstruir as cidades, etc. Né? Mas esse debate já acabou, já foi, vamos dizer, criticado e refutado, né? Hoje já se pensa em conservação, e uma das bases da conservação é você dar uso ao patrimônio, né? Nada que a apropriação e conservação é a melhor maneira de se manter um patrimônio. Se você tem um casarão no centro da cidade, transforme ele em prédio público. Não precisa ser só um museu ou casa da cultura, né? Como acontece em todo lugar do Brasil. Mas pode ser um restaurante, pode ter faz uma parceria público-privada. Precisamos começar a dar funções a esses edifícios. Assim, nós temos a apropriação pela população e, com isso, a valorização, a criação de um juízo de valor, né? E o descaso no Brasil é tão grande que nós temos, por exemplo, uma menina que foi tirar uma foto em Ouro Preto e destruiu uma cruz do século XVIII. E como que você julga isso? Como você dá valor por uma cruz do século XVIII, construída em Ouro Preto, com raízes colonialistas, sabe? Ela estava no carnaval, bêbada, foi abraçar a cruz para tirar uma foto e destruiu a cruz. E como que você valoriza isso? É um bem histórico, cultural, não tem um valor monetário, né? E como que a gente vai punir isso? Ou seja, nós precisamos começar a educar a nossa população. O poder público precisa começar a orientar os donos desses patrimônios ou começar a propor parcerias. Nós damos desconto de IPTU, ou você não paga mais IPTU, você ganha desconto em outros impostos, você tem que dar um novo valor para esse edifício, ou simplesmente morar mesmo. A cidade aqui do lado, Campanha, era uma cidade tão importante para Minas Colonial, e hoje é completamente descaracterizada. As pessoas vão lá, descobrem que suas casas vão ser tombadas, porque elas são casas do período colonial brasileiro, casas aí com mais de 200 anos, elas vão lá e destroem o telhado. E o que acontece? São casas feitas de pau a pique, 2, 3 chuvas, aquela parede já está caindo, já está apodrecendo. E com isso elas conseguem o aval para conseguir derrubar essas casas, sabe? Por quê? Porque já se perdeu, já não tem mais o que restaurar ou conservar ali. E isso é problemático, porque é uma cidade que não tem capacidade de ser uma cidade industrial e ela está perdendo a capacidade de ser turística. E aí? Qual que é a função? Vai lá e asfalta, simplesmente asfalta todas as ruas que foram construídas por escravos. E as pessoas aplaudem. Vocês não estão em grandes centros urbanos. Vocês têm que começar a entender os contextos, os locais onde vocês vivem, para, assim, criarem juízos de valor sobre o patrimônio que está próximo de vocês. E a coisa da cultura, né, a questão cultural brasileira, ela não é muito valorizada, né, porque nós temos meio que uma padronização da cultura brasileira, né? Samba, futebol, cerveja e só, e as pessoas meio que ficam cegas às outras questões, né? E começam a desvalorizar aquilo que está próximo dela, né? Isso não é cultura, tem que entender o progresso. E dá para fazer tudo junto, né? Se eu fosse falar só de restauração aqui, o vídeo teria, nossa, várias horas, muito tempo, e não dá. Eu teria que trazer o debate, o que é patrimônio histórico, vou fazer um vídeo só sobre isso, mas hoje é só pela minha indignação, por conta desse caso que nós tivemos em São Paulo.